Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Meus amigos, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar essa ideia, para a gente bater esse papo. Fiz uma adaptação aqui, coloquei uma luminária, a iluminação não tá lá aquelas coisas. Também estou utilizando o microfoninho de lapela aqui. Ele não é profissional, nem semi-profissional, nem nada. Microfone simples, então se vocês notarem um som um pouco mais fechado, mais abafado, é normal. Ele não é tão bom quanto o microfone de mesa, mas é isso, a gente vai adaptando e a gente vai ajustando. Bem, galera, quero conversar com vocês aqui sobre os assuntos aí que mais repercutiram, que mais tem repercutido nesse final de semana. A gente tem uma miscigenação de assuntos aqui bacana para falar sobre várias equipes, vários acontecimentos. Mas antes de mais nada, eu queria pedir o apoio de vocês com os nossos amigos aqui da A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa de serviços financeiros voltados para o seu bom atendimento. Então você pode acessar aí o link que eu estou colocando fixado nos comentários, e inclusive hoje é domingo, mas a A2C Promotora está atendendo. A ideia deles é justamente essa: desburocratizar aí essas amarras bancárias, essa burocracia chata, e ajudar você financeiramente naquilo que é preciso. Por exemplo, antecipação de fundo de garantia. Você deseja fazer antecipação de fundo de garantia? Você tem direito à antecipação de fundo de garantia? Trabalhou de carteira assinada nos últimos meses? A empresa fez o recolhimento? Então você pode acessar o link, falar com eles e fazer a antecipação do seu fundo de garantia. Lembrando que para esse serviço em específico não existe taxa, o custo é zero. Você pode fazer isso gratuitamente. Então, acessa o link aí, tira suas dúvidas com o pessoal lá da A2C Promotora e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Tamo junto. Bem, pessoal, vamos lá então. Olha aqui, matéria lá do Lance. Corinthians não atingirá meta de arrecadação da vaquinha, para o estádio, se a média de doações for mantida até o término do prazo. A gente sabe que o Corinthians começou num ritmo muito bom as doações, só que a cada dia que passa, esse ritmo ele tem oscilado e às vezes até diminuído. Então, até agora, o Corinthians arrecadou um pouco mais de 30 milhões de reais. Lembrando que hoje a dívida com o estádio, ela ultrapassa aí os valores de 700 milhões de reais. A ideia do Corinthians é manter essa arrecadação nos próximos 5 meses para conseguir realmente quitar as dívidas com o estádio. Só que se a média se manter essa até agora, que tem se observado nos últimos dias, eles vão alcançar mais ou menos um pouco mais ali de 320 milhões de reais, o que daria a metade do valor. Cara, ainda assim é um valor muito bom, né? Porque pensa, você contar com o apoio da torcida e ainda pagar a metade do estádio, é um valor sensacional. Só que, na minha visão, dois caminhos podem acontecer. Você pode ter o caminho das doações aumentarem e das doações diminuírem. É esses dois caminhos. Na minha visão, isso é muito claro, porque tudo vai depender do desempenho esportivo do Corinthians na temporada de 2025. Sei lá, se a equipe for campeã do Campeonato Paulista, as arrecadações aumentam. Se começar a Libertadores, os jogos ali de pré-Libertadores, garantir realmente a vaga, ir bem na fase de grupos, a arrecadação também vai aumentar. Cada vitória, cada conquista do Corinthians vai importar para refletir nisso daqui. A gente sabe que o engajamento do torcedor, ele é dessa forma. O time está ganhando, o time vive uma boa fase, é estádio lotado, venda de camisas, a galera participando de sócio torcedor. Quando a coisa começa a cair, quando começa a desandar, você tem uma parcela da torcida que desengaja um pouco. Você tem aquele torcedor que é fiel, apaixonado. Sim, com certeza. Esse daí vai continuar independente das circunstâncias. Mas sempre tem aqueles torcedores assim que gostam do bom momento, E acabam ficando mais desanimados com uma oscilação negativa da equipe. Então, são dois caminhos. Se o Corinthians for bem nas competições, conquistar, ganhar, a coisa tende a aumentar. Do contrário, tende a diminuir ou ficar ali nessa mesma média. Porém, é louvável aí a atitude da torcida do Corinthians, que visto a irresponsabilidade e negligência de seus dirigentes, se viu a necessidade do torcedor tirar do seu bolso e colaborar com isso. Então, é aquele negócio, pessoal, o torcedor realmente é quem é apaixonado pela equipe, porque às vezes dirigente, jogador de futebol, técnico, às vezes eles não estão nem aí.
por falar em dirigente técnico de futebol, o Botafogo agora conseguiu uma concorrência pela permanência do Arthur Jorge. Lembra que a gente estava falando sobre a questão ali do Arthur Jorge, que pode ser que em 2025 o técnico alce novos voos, que inclusive uma das queixas dele foi em relação a questões salariais. Ele é um treinador hoje que recebe salários inferiores ao do Luiz Castro, inferiores ao do próprio Bruno Lage dentro do Botafogo, e isso não caiu de forma muito legal nos bastidores da equipe, e agora a gente tem os jogadores se despedindo e também o técnico pode se despedir. Isso porque o time lá do Catar, eu acho que é Catar, né? O Al Rayyan, deve ser. Esses times aí começa com Al, é tudo lá daqueles lados lá do Catar. Al Rayyan fez uma proposta de 6 milhões de euros anuais para o técnico Arthur Jorge. E detalhe, livre de imposto, tá? Isso é livre de imposto, livre de taxas, é um salário líquido, é um salário ali, ó, direto para o bolso do treinador. O valor dá aproximadamente 37,75 milhões de reais. A gente sabe que muito, mas muito acima do que o treinador recebe hoje no Botafogo. E essa proposta, cara, tem balançado um pouco o ambiente do Botafogo, que acredita na permanência do treinador, mas também entende que o valor salarial e a proposta, ela garante qualidade de vida para o cara pro resto da vida. É aquele negócio. Às vezes o cara ele fala assim, bem, deixa eu fazer o meu pé de meia, já conquistei algumas coisas aqui no Brasil, 2 títulos importantíssimos, trouxe uma equipe que há décadas não tinha conquistas relevantes, mostrei a América, trouxe o título nacional novamente, então agora é hora de zarpar, encher o meu bolso, garantir o futuro meu, da minha família e das minhas gerações, e depois a gente pensa no resto. Pode ser que ele tenha esse pensamento. Agora, pode ser também que ele siga mais ou menos a linha aí do Abel Ferreira, que alguns anos atrás também sofreu assédios de outras equipes com salários, valores salariais muito bons, se bem que hoje o que o Abel recebe no Palmeiras realmente é muito difícil bater esse salário, porque o Palmeiras paga quase isso, mano, pro Abel Ferreira, tá? Esse salário aqui que o Al Rayyan tá oferecendo pro Arthur Jorge do Botafogo, quase o que o Palmeiras paga pro Abel e comissão técnica. A gente não sabe exatamente os valores, mas a gente sabe que passa ali a casa dos 3 milhões, passa um pouquinho a casa dos 3 milhões. Então hoje o Abel ele tem um salário muito bom, tem nem como ele reclamar de salário dentro do Palmeiras. Vamos ver como que vai ficar essa questão, mas o Botafogo entende que é uma proposta absurda. A proposta do Al Rayyan, absurda assim, né, em termos de valores salariais. Pô, é um valor salarial muito alto. Lembrando que vai ter a reunião ainda que eu falei para vocês, o Textor vai conversar com o Arthur Jorge a respeito ali de reajuste salarial, a respeito da discussão do planejamento para 2025, porém essa conversa parece que ainda não aconteceu. De acordo aí com as mídias botafoguenses, essa conversa ainda não aconteceu. E por falar em Botafogo, né, pegando um pouquinho o gancho já e estendendo ao Flamengo, em 2025 existe uma probabilidade muito grande do Paquetá voltar ao futebol brasileiro. E um dos times que o Paquetá já coloca como objetivo para retornar para o futebol brasileiro é justamente o Flamengo. O time aí que revelou o atleta, e por várias e várias vezes o atleta aí tem feito declarações sobre o Flamengo, sobre o carinho com a equipe, sobre o desejo de um dia voltar e vestir novamente a camisa do Flamengo. E agora o Flamengo ele tem se reforçado, ele tem feito algumas movimentações dentro do mercado. Obviamente que existe um limite, pois agora tem a questão estádio. Então o Flamengo tem que ter uma consciência muito grande nas negociações, porém libera um pouco o seu fluxo de caixa e a sua folha de pagamento com a saída agora do Gabigol. O Gabigol hoje tem o salário mais alto na folha da equipe, então com a saída dele o Flamengo vai ter um alívio ali, pelo menos na questão de fluxo de caixa e termos salariais dos seus atletas. Isso vai abrir espaço para que outros jogadores cheguem ao elenco, componham o elenco e também sejam aí remunerados com parte desse valor que antes seria apenas do Gabigol. Aí o Lucas Paquetá, ele é um dos grandes interessados nesse retorno, em vestir a camisa. Porém, agora o Flamengo ganhou uma concorrência. Mas, mano, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu não acho que seja uma concorrência assim que vai dar trabalho pro Flamengo, porque o Botafogo está interessado em contratar o atleta. Olha aqui, ó, as informações é lá do Coluna do Fla. Vamos ver aqui, ó. Lucas Paquetá pretende retornar ao Flamengo
a partir de janeiro, mês no qual abre a janela de transferências internacionais. No entanto, o rubro-negro tem um concorrente pela contratação, o Botafogo. Segundo informações do jornal The Sun, que é aquele jornal britânico, o Botafogo se interessou na contratação de Lucas Paquetá e pretende fazer todos os esforços para ter o meio-campista em 2025. Vale lembrar que o alvinegro perdeu Thiago Almada após a eliminação do Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, cara, que surpreendeu, hein? Olha o Pachuca indo para a final contra o Real Madrid. Cara, vai ser interessante esse jogo. Esse jogo vai ser interessante, vai ocorrer na quarta-feira. Um ponto que o Botafogo trabalha na negociação é o interesse do West Ham em Igor Jesus. Então, colocar o Igor Jesus na negociação seria uma maneira de persuadir a equipe do West Ham a negociar o Lucas Paquetá. É esse o trunfo do Botafogo até o momento, ou que pelo menos o Botafogo acredita que seja. Mas sinceramente, pessoal, se jogador e empresário bater o pé, a gente sabe que a negociação trava. A gente sabe. Cara, quando o jogador e o empresário não quer, a negociação trava. Daqui a pouco a gente vai falar do Facundo Torres, lá do Palmeiras, que foi mais ou menos um exemplo do que aconteceu. Então, assim, por mais que o Botafogo tenha essa carta na manga e queira dar esse chapéu, digamos assim, no Flamengo, existe toda a identificação do Lucas Paquetá com o Flamengo. E eu acho que jamais o Paquetá iria para o Botafogo. De verdade mesmo. Eu não consigo enxergar possibilidades viáveis disso acontecer. Sei lá, talvez 0,5% de chance do Paquetá jogar no Botafogo. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu não consigo ver possibilidades disso acontecer, mas o Botafogo acredita que tem esse trunfo, vai tentar amarrar e conduzir essa negociação, mas é aquele negócio. Se o jogador não quiser, se o empresário não quiser, mano, os caras vão bater o pé e não vai acontecer. A realidade, a gente sabe que no final é isso. Como eu falei para vocês, a gente tem aí uma situação que aconteceu recentemente lá com o Facundo Torres. O Facundo Torres finalmente está fechando com o Palmeiras, então vai ser o primeiro reforço de 2025, porque ontem o Abel Ferreira, que estendeu o seu tempo de trabalho, o Abel ele abriu mão de alguns dias de férias, olha isso, para ajudar no planejamento de 2025 do Palmeiras. Isso porque o Palmeiras estava parecendo uma colônia de férias, né, Abel Ferreira? Porque desde que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, praticamente virou uma colônia de férias. Era folga 3 vezes na semana, jogava a cada 7 dias, a cada 10 dias, e além disso, apresentando um desempenho pífio, baixíssimo, um time que não evoluiu tecnicamente. Então, realmente, agora vocês têm que se abdicar de dias de férias para continuar o trabalho. O trabalho que parou lá atrás, né? Ficou lá atrás quando foi eliminados das competições. Então, realmente, vocês não fazem mais do que a obrigação de vocês, não está fazendo favor, não está fazendo sacrifício nenhum, tá? Não é sacrifício nenhum pro salário que vocês recebem. Então, ele foi lá, ele conversou com o Facundo Torres em uma chamada de vídeo e convenceu o atleta e empresário a darem um aceite. Vocês lembram que o Cruz Azul lá do México estava querendo fisgar o cara, a negociação se complicou para o Palmeiras, mas aí o Holanda, que é diretor jurídico, teve que ir lá conversar com o pessoal do Orlando City, amarrar a negociação com o jogador e empresário, colocaram eles em comunicação com o Abel e o Facundo decidiu vir para cá. Agora a questão é o seguinte, se o Facundo vir e os amigos do Abel continuar, aí fica complicado, né? Porque passou da hora do Palmeiras ter uma reformulação em campo. Não adianta você trazer o jogador e o cara ficar esquentando o banco, como aconteceu, por exemplo, com o Rômulo. O Facundo tem que chegar e ser o jogador titular. Ele tem que chegar, vestir a camisa. Não tem essa assim de, não, mas primeiro ele tem que passar por testes, ele tem que se adaptar. Não, jogador que performa, jogador que tem potencial, veste a camisa e joga. Simples assim. Então vamos ver como que vai ser o desenrolar de tudo isso. Lembrando, não tem contrato assinado ainda. Então, assim, eu não vou cantar vitória, eu não vou cantar de galo aqui, porque ainda não tem nada assinado. E sempre, se tratando do Palmeiras no mercado do futebol,
a gente tem que ter a pulga atrás da orelha. Parece que o contrato vai ser assinado hoje no domingo. O Palmeiras quer agilizar isso justamente para não flopar a negociação. Vamos ver o que vai acontecer. Vão ser mais de 70 milhões de reais investidos nesse jogador. E qual que é a principal característica desse jogador? Ele é dinâmico, flexível, e eu já falei para vocês que eu tenho medo de jogadores flexíveis hoje, porque o cara fica correndo e voltando, correndo e voltando, correndo e voltando, correndo e voltando, o cara só faz isso. Hoje o time do Palmeiras, dinamicamente, taticamente falando, é um time pobre. É um time pobre. Por quê? Porque os jogadores correr e voltar, correr e voltar, correr e voltar, correr e voltar, correr e voltar. É isso. Então eu tenho medo quando fala que é dinâmico e flexível. E ele tem velocidade. Vocês sabem, né, que o Palmeiras adora uma correria. Sabe quando você vai jogar FIFA com aquele amigo que coloca só jogador rápido? E aí você fica puto da vida porque chega no final, no segundo tempo, o seu time cansa. Um time que é tecnicamente melhor cansa. E aí os caras apelam para correria. É basicamente essa a estratégia do Palmeiras. A estratégia do Palmeiras em 2024 foi uma estratégia de FIFA, né? Foi uma estratégia que qualquer moleque aí durante as férias, que você vai jogar um Ultimate Team, você vê o cara jogando no FIFA isso. Mas enfim, eu vou aguardar antes de falar qualquer coisa. Eu não vou dar palpite aqui se é bom, se é ruim, porque infelizmente eu não acredito mais na análise de mercado e scout do Palmeiras. O dia que o cara começou a jogar e performar, eu falar assim, olha, boa contratação, viu, parabéns e tal. Se performar mal, olha, foi uma merda. Se o Abel continuar usando os amigos dele, eu vou falar assim, realmente não dá. Então, tudo vai depender de qual for o andar aí da carruagem. É isso daí então, pessoal. Bom domingo para todos vocês. Tamo junto. Coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Valeu, falou, até mais.